Olá pessoal, Prof. Rick do canal Prof. Rick Arte e História com mais uma microaula. Hoje, o romantismo, não é? O romantismo foi muito forte na literatura, na pintura e na música erudita. Ele quase que não atinge a arquitetura e a escultura. Vou falar que não atingiu absolutamente nada. Não é assim também, mas para vestibulares, provas, etc., irrelevante, tá? Beleza pura? O romantismo começa no final do 18, bem no finalzinho, e entra, quiçá, até 1840, 50, tem ainda gente pintando nesse estilo, né? No Brasil, os acadêmicos vão se inspirar bastante neste movimento que se identificava nesse momento com os ideais burgueses, tá? Veja lá. Características gerais. Valorização dos sentimentos da imaginação. Aquelas características da literatura romântica meio que se encaixam aqui, sabe? Subjetivismo, a fuga, a interpretação da natureza, né? Tudo isso está presente no romantismo, né? Só que eu tenho, e está aí no segundo item, o nacionalismo, né? Como uma característica muito marcante. Época das grandes revoluções burguesas. 1820 em Portugal, Revolução Liberal do Porto, 30 em Cádiz, na Espanha, 1840 na Polônia, a própria unificação da Itália e da Alemanha, né? Esses processos longos que terminaram ali por volta de 1870, 71, não é? Então, a burguesia pintou e bordou com a tal pintura romântica, tá? Valorização da natureza como princípios da criação artística e sentimentos presentes, tais como liberté, égalité, fraternité. Na realidade, se retoma esses ideais que surgiram lá na Revolução Francesa, tá? Mas não foi contemporâneo, tá, gente? O que foi contemporâneo à Revolução Francesa foi o rococó, por incrível que pareça, né? E o neoclássico. O romântico já é um pouquinho para frente, tá? Cuidado com isso. Beleza? Vamos lá. Pintura, caracteriza a pintura, aproximação das formas barrocas. Nossa, voltou quase todas. O claro escuro, a diagonalidade, a emoção, a dramaticidade, voltou quase tudo isso. Só que, como eu falei, tem o tal do nacionalismo, né? Composição em diagonal, sugerindo estabilidade, dinamismo, valorização das cores e do claro escuro e dramaticidade. E o que eles pintam, professor, como temas? Está aí, ó. Fatos reais da história nacional deles, contemporânea, tá? E da vida dos artistas. Natureza revelando um dinamismo equivalente às emoções humanas, cuidado. Quando pinta muita natureza, são pintores românticos ingleses, tá? Quase sempre. Nós vamos ver aí que a Inglaterra, como já tinha, vamos dizer assim, uma estabilidade política com a burguesia no poder, ela não pintou muito os temas políticos, vamos dizer assim, históricos, né? E a mitologia grega permanece ainda dentro do romântico, tá? Lembre-se sempre, quem manja Renascença, manja neoclássico. Quem manja barroco, manja romântico, tá? Muito bem, olha aí, a principal, a mais famosa pintura romântica, né? A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Eugène Delacroix, está no Louvre, em Paris, né? E aí você vê muito usado para se, vamos dizer assim, ilustrar a Revolução Francesa, mas esse quadro é de 1830 e marca uma revolução, a de 30, na França, com a queda de Carlos X, né? Um baita de um rei ali, absolutista e tal. Você tem figuras do povo, embaixo você vê a guarda pessoal de Carlos X, né? Aí, abatida. Muito bem. Está aí um retrato do artista, né? De Eugène Delacroix, o autorretrato. Está aí a Barca de Dante também, está no Louvre também, de Delacroix, muita emoção, claro escuro volta, né? E aí nós vamos para a Espanha. E na Espanha você vai ter esse cara aí, Francisco Goya, tá? Tá aí o retrato dele, autorretrato, né? Está em Madrid, uma coleção particular. Ele pinta suas majas, né? Pintou bastante nu,
Tá aí a Mulher do Leque, de Goya também. A sombrinha, nossa, quase encosta ali no rococó, né? Pelas cores, né? Tal. Mas ele pintou e desenhou também temas nacionalistas e históricos. Está aí com A Razão Sem Ela, soldados franceses, né? Entrando em confronto aí com nacionalistas espanhóis, tá bom? Esse é o quadro mais famoso dele, tá? Em termos, nessa área, né? Nos temas históricos e tal. É a execução de maio, né? De 1808, também franceses, né? Executando nacionalistas espanhóis. Aí você vai para a Inglaterra e tem quem? Turner, William Turner, né? Não o pirata do Caribe, mas o grande pintor do romântico inglês. Está aí Barco a Vapor dele, né? É uma locomotiva que ele pinta aí também. Veja a interpretação da natureza, o pincel super solto, né? E aí nós temos um cara chamado Constable, John Constable, também pintor inglês romântico. Veja que a temática muda completamente dos espanhóis e franceses, né? Aí as nuvens de Constable, paisagem de Constable, o barco de Constable, e para fechar eu pego um outro francês, Géricault, né? Tá aí o naufrágio de Medusa, ou a jangada de Medusa, ou Medusa, simplesmente tem vários, você pode chamar isso de diversas formas, né? Tá isso, é um barco um navio que afunda, né, na costa africana, e o Jericó pega os sobreviventes, né, e monta o seu quadro. Veja a diagonalidade dos dois lados, o claro escuro, a dramaticidade, né? Essa coisa desses corpos quase mitológicos, né? Essa coisa puxada pro grego e para o romano, né? Um quadro bastante importante desse período, do romantismo. Beleza, gente? É isso aí. Ficamos por aqui. Valeu, tchau, tchau.